Sejam bem-vindos! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos para mais uma semana de live. Hoje vamos falar sobre a infância, né? Por que esse período é tão importante no desenvolvimento humano? Oi para quem tá chegando, seja bem-vindo. Bom, vou fazer como eu sempre faço aqui, né, no início das lives. Eu volto um pouquinho para o que a gente viu na semana passada, pra gente relembrar. Depois eu começo a nossa live de hoje, né, que é sobre infância. E depois, no final, a gente fala, eu falo pra vocês sobre a live da semana que vem. Boa noite pra quem tá chegando, seja bem-vindo. Quero agradecer, né? Vamos agradecer que a nossa família tá crescendo cada vez mais. Agora somos, né, 28 mil aqui. Pais, educadores, psicanalistas, seres humanos que querem mudar tanto a forma de educar como a forma recuperar também a forma que foi educado, como lidar com as experiências da infância, né? Bom, então vamos lá. Na semana passada, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu sempre deixo assim no finalzinho, 5, 10 minutinhos, 5, 7 minutos pra quem quiser fazer pergunta, porque daí assim eu vou seguindo aqui o roteiro e a gente não vai se perdendo, porque às vezes eu tô falando, de repente a gente para responder uma pergunta, então a gente faz isso no final. Quando tiver acabando, eu digo, vou dar um tempinho pra vocês, quem quiser perguntar pode mandar as perguntas agora, tá certo? Bom, primeiro deixa eu perguntar, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Devia ter falado isso no início, mas tudo bem. Que eu já falei um monte, né? Mas agora vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Se tiverem, por favor, digita o número 1. Pra eu saber que tá tudo certinho com vocês. Tá certo. Bom, semana passada a gente falou sobre as birras. Por que é tão difícil lidar com as birras e o que podemos fazer? Bom, o que a gente viu? A gente viu o que era birra, o que é birra, né? Não era. Quando a birra começa, por que a birra existe, qual o motivo da birra, e a gente falou sobre o arco da birra. O que era o arco da birra? É como identificar e lidar com os momentos desde a calmaria, antes da criança começar a entrar naquele processo de tensão, ou seja, quando começa a disparar os gatilhos, até chegar ao ponto alto do arco, né, o ápice, e depois fazendo as técnicas, né, para a criança voltar a se acalmar. Como que a gente deveria ajudar, orientar a criança nesses 4... Não, são 5 picos ali do início da birra até o final. Bom, então a gente viu isso, né? Hoje a gente vai ver sobre a infância. O que é a infância? Por que esse período é tão importante? Existe até uma frase, eu acho que ela que eu não tô lembrando agora, que exatamente, eu não sei se ela é da parte da filosofia ou da parte da pedagogia, eu não me recordo, gente, de verdade. Mas ela tem uma frase assim, a infância é o chão que a gente caminha a vida inteira, ou seja, pode estar lá na velhice, tu vai trazer rastros do que aconteceu na tua infância. Tudo isso vai ficando muito marcado, porque são as primeiras relações estabelecidas, são a forma que você começa a ver o mundo, como o adulto te apresenta o mundo, como ele te coloca no mundo e como ele te vê no mundo.
Então, tudo isso é muito importante, porque vai constituindo a personalidade da criança, vai constituindo o sujeito. Tá, deixa eu só abrir aqui o roteiro pra gente começar. Tá, infância, vamos lá. Por que esse período é tão importante? A infância, ela compreende desde o nascimento até a puberdade. Legalmente, e legalmente que eu digo na lei, né? A infância, ela termina com 12 anos de idade. Ou seja, quando a criança tem, 11 anos e 12 meses, terminou a infância. A partir dos 12 anos já não é mais considerado criança. Nós nomeamos como pré-adolescente, né? Mas já tá entrando nessa fase assim de adolescência. Então, temos 3 períodos da infância. Primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Mas como que a gente separa essas 3? Bom, a primeira infância é considerada os 2 primeiros anos da criança. Então, é aqueles 700, quase 1000 dias da criança, né? Os 2 primeiros anos que são muito difíceis, principalmente porque a criança não vem com manual. Quem é mãe, quem é pai sabe como esse processo é difícil mesmo bom, tu ganhou um neném, daí te colocam no teu colo e agora é teu. E você começa a aprender com ele, né? Porque, imagina, é um ser humano que depende exclusivamente de ti, do pai e da mãe. Ou, não precisa ser o biológico, tá? Eu sempre gosto de frisar isso para as pessoas não acharem, tem que ser sempre pai, tem que ser sempre mãe biológico. Não. Quem faz a figura materna e quem faz a figura paterna. Quem faz a figura materna e quem faz a figura paterna. Não importa se essas pessoas, é o tio, é a avó, é a vizinha, o que for. Quem cuida da criança, quem é a figura primária dela. Bom, então a primeira infância são considerados os 2 primeiros anos de vida. A segunda infância é considerada dos 3 aos 6 anos de vida. E a terceira infância é considerada dos 7 aos 12, até o início da puberdade. Que legalmente, como eu falei, é até os 12 anos de idade. Então, nesse período todo aí, lá quando a criança nasce até esse início da puberdade, ela tá desenvolvendo suas características o quê? Cognitivas, emocionais, intelectuais, que são as cognitivas, né? Então, emocionais, cognitivas e psicológicas. Então, esse indivíduo vai estar desenvolvendo tudo isso, além de estar crescendo, né? Além da parte física. Mas tão importante quanto a parte física é a parte também emocional e a parte psicológica da criança, porque ali é que podem surgir algumas dificuldades, alguns problemas, algum problema de comportamento, dependendo do que está acontecendo no ambiente onde a criança está inserida, o que está acontecendo na escola, porque até certo momento, quer dizer, a criança está onde? Ela só está no meio familiar. Então, depois... E assim, quando eu digo no meio familiar, não quer dizer, mas a mãe, quando a criança tinha 3 dias de vida, foi pro shopping. Não, gente, mas ela continua no meio familiar. Ela não tá ainda interagindo, socializando com as outras pessoas, com seus pares, que seriam outras crianças, e com outros adultos. Ela ainda tá no meio familiar. Bom, qual é a área que desenvolve primeiro ali da criança? A físico-motora. Por quê? O que ela começa a fazer? Ela começa a rolar, né? Ela vai começar... A gente coloca ela de costas para fazer aquele exercício, né? Como é que é o nome? Não vou lembrar agora. Mas é um exercício para criança... Nossa, gente, fugiu a palavra. Para criança exercitar, vamos dizer...
o pescocinho, né? O músculo aqui do pescoço. A gente coloca ela de bruço e dela começa a ficar com o pescocinho levantado. Então, físico-motor, ela tá começando a se movimentar. É essa hora que ela começa a fazer, a forçar, né? A exercitar essa parte, esse músculo aqui do pescoço. Fortalecer, isso mesmo! Obrigado! Obrigado, gente. Pode ajudar aí, que às vezes ó, a palavra foge e não volta mais. Não consigo mais pegar. Ela começa a fortalecer essa parte aqui do pescoço. Ela começa a rolar. Ela começa a sentar. Depois ela fica em pé. Fica em pé só se segurando. Depois que ela fica em pé, ela fica em pé se segurando, mas andando com apoio. E depois, o que ela faz? Ela começa a se soltar e a começar a caminhar. Mas antes, esqueci de um passo muito importante, engatinhar, né? Então, ela fortalece o músculo do pescoço, rola, senta, engatinha, começa a se segurar, né? Ficar em pé com apoio e depois começa a andar com apoio até ela começar a se soltar e começar a andar. Aí depois anda, corre, começa a se movimentar, começa a brincar, começa a brincar, que eu digo, né, em relação aos movimentos. Segurar objeto também. Bom, como é que é o comportamento físico-motor? O que é o comportamento físico-motor? Bom, a criança começa com reflexo. Sabe quando o bebê é recém-nascido, o que acontece com o bebê recém-nascido? Todo mundo já deve ter notado que a criança, ela faz um susto assim, ela chega até a fazer assim com a mãozinha, né? Como se ela fosse abraçar alguma coisa, parece que ela tá caindo. O nome disso é reflexo de Moro. Foi ele que descobriu esse reflexo na criança. Isso é involuntário, então ela faz, às vezes quando a gente coloca ela num lugar ou quando a gente vai tirar a roupinha. Então, quando a gente tá mexendo na criança e de repente a gente coloca ela em certa posição, ou ela se vira, ou até quando ela se assusta, ela pode fazer isso. Então, esse é o reflexo involuntário. Até chegar aos movimentos voluntários. Por exemplo, na hora que ela vai caminhar, não é uma coisa involuntária, ela vai, né? Ela levanta e começa a caminhar. Tá, recém-nascido, que eu falei do reflexo de Moro, até chegar aos movimentos voluntários. Então, o desenvolvimento físico-motor seria a primeira conquista, não conquista assim entre aspas, né? Mas a primeira parte que começa a desenvolver bem da criança. Então, caminhar, engatinhar, manipular objetos, jogar brinquedos, é a parte da movimentação, a parte motora. Aí depois, né, um pouco mais pra frente, ela começa a trabalhar com a parte da coordenação motora fina, que é o quê? Recortar, segurar o lápis, que é um pouco mais difícil, né? Ela começa com esses movimentos amplos, mas depois ela vai pra coordenação motora fina. Bom, segundo, a área cognitiva é o pensamento. A imaginação começa a dar lugar a conceitos operacionais. Então, lá o psicólogo Jean Piaget, ele desenvolveu os estágios do desenvolvimento da criança. Então, como que eram esses estágios? Eu vou falar aqui os três mais importantes, os três, né? De 0 a 2 anos é o quê? É o estágio sensório-motor. Ou seja, a criança explora o mundo através dos sentidos. O que ela faz? Ela toca, ela põe na boca, né? Tudo, na verdade, vai na boca. Tanto é que lá no desenvolvimento psicossexual do Freud, essa fase a gente chama fase oral. Mas eu vou falar da parte da psicanálise um pouco mais pro final, tá? Agora eu vou falar aqui do Jean Piaget, pra gente também tá podendo se localizar. Então, de 0 a 2 anos, sensório motor. Então, a criança
explora o mundo através dos sentidos. Colocar na boca, segurar, apertar. O estágio, que é a fase pré-operacional, que é a fase da cognição de 2... Não, essa fase da cognição é... Calma, gente, me perdi aqui. A fase de 2 a 7 anos, que é a fase pré-operacional, é a do pensamento lógico e da intuição. Né? A criança já começa a brincar com outras crianças, até então ela, né, a brincadeira dela é sozinha. E é essa fase que começa a desenvolver a área cognitiva. Depois dos 7 a 11 anos, que é operacional concreto. O que é isso? A criança pensa de forma lógica, classifica objetos, ela tem o conhecimento do abstrato. Ela sabe que, por exemplo, você pode tocar num sentimento da saudade? Não, não posso, porque ele é abstrato, a gente não toca. Então ela começa a fazer essa diferença do que é concreto e abstrato, a partir dos 7, entre os 7 e 11 anos. Essa foi a divisão ali do desenvolvimento do Jean Piaget, do Piaget, né? A área pessoal social, a gente falou da área físico-motora, da área cognitiva e agora a terceira, a área pessoal social. A área pessoal social é a relação que a criança estabelece socialmente, ou seja, a construção da sua personalidade. Lembra o que eu disse? Claro que desde o início, né, desde que ela nasce, ela tá ali em relação com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe, né? Até porque esse período ela não consegue ainda se perceber separada da mãe. Então é assim, é uma simbiose mesmo. Elas estão. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se alguém já viu esse filme, tá? Vai ser meio assim estranho, mas tudo bem, não tem problema. É só pra vocês entenderem como a criança se sente. Alguém aqui já viu aquele filme Venom? Então, se alguém já viu aquele filme, sabe como é que é essa relação simbiótica, né? Por exemplo, aquele bicho lá, né? Ali tô falando do filme. Aquele, sei lá como é que é o nome daquilo. Entra em contato lá com a pessoa e faz parte dela. Ou seja, estão ali, uma dentro da outra. É exatamente isso que o bebê, nesses primeiros meses, se percebe com a mãe, nessa relação simbiótica. Bom, então ali desde o início ela já começa a estabelecer a relação. Ela já começa a prestar atenção em como a mãe fala. Desde a gestação, né, gente? Não vou dizer que é do nascimento, porque não é. A gente sabe aqui, e eu sempre friso pra vocês, que isso é desde o período gestacional. Até a concepção, no momento da concepção, isso também tem bastante importância em como os pais conceberam essa criança, como que era, qual era o relacionamento deles, como eles estavam se sentindo, o que estava acontecendo. Foi o quê? Uma concepção, o nascimento da criança, né? A gravidez, gestação da mãe, foi o quê? Acidental? A mãe e o pai realmente quiseram? Ou não quiseram no início, mas aceitaram depois? Ou rejeitaram a criança desde o primeiro momento? E, gente, quando eu falo de rejeição da criança desde o momento da gravidez, isso realmente acontece. A mãe acaba tendo a criança, permanecendo com a criança, mas ela rejeita desde o primeiro momento. E claro que isso são as raízes, vai lá crescendo aquelas raízes e depois o que vai acontecer? Vai explodir no comportamento. Tá certo? Bom, gente, mas eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso, mas isso é muito interessante e também muito importante, porque a gente, antigamente, né, quando não tinha essa parte da psicologia pré e
perinatal, o que acontecia? Ah, a criança não sente nada, não tem problema, é a partir do nascimento. E muitas vezes até não se acreditava também que a criança, até certo período depois do nascimento, ela pudesse sentir alguma coisa ou, né, ter alguma sensação no sentido de, ai, as pessoas estão com raiva, o jeito que elas estão falando, como que a mãe está se expressando. Então isso acaba sendo uma coisa muito recente, mas muito importante, porque dali a gente pode começar a cavar, como eu disse, as raízes dos problemas. Porque quando a gente chega lá em cima, o problema já tá saturado. E às vezes a gente só fica aqui, só fica no topo e não desce toda essa árvore, né, até chegar ali à raiz do problema. Bom, então as relações que a criança estabelece socialmente, a construção da sua personalidade, essa área pessoal social, o início da socialização na escola e na creche, a interação com outras crianças, que a gente chama com seus pares, e adultos. Adultos, ela começa a ter contato com professora, ela não tá só, o círculo social dela vai além da família, ou seja, não é só pai, mãe, irmão ou vó, avô, a família ali, né, que faz parte, que tá em constante, contato com a criança. Então ela começa a ter os colegas da escola, os amigos da escola, ela começa a ter as professoras. Aí, por exemplo, geralmente às vezes em creche tem a professora que fica ali com eles, né? Tem uma professora que dá aula, por exemplo, de música, tem uma professora que dá aula, não sei, de meditação, coisas assim. Então, são vários outros adultos que essa criança começa a ter contato. Então ali, o círculo dela começa a crescer. Gente, eu lembrei de uma coisa muito legal. É um livro de chorar, tá? Eu digo porque esses livrinhos infantis, assim, quando tem uns livros escritos, assim, que, meu Deus do céu, a pessoa faz mesmo pra, olha, derreter os adultos, não só as crianças. Se chama Círculos em Volta de Mim. Na verdade, eu só encontrei ele em inglês, tá? Eu não tô com ele aqui agora, mas depois eu posso mostrar pra vocês. Círculos em Volta de Mim. O que quer dizer? A criança começa sentadinha com um círculo pequeno, que é o círculo da família. Aí, ela desenha mais um círculo. Aí, esses círculos vão crescendo, ou seja, são as relações que ela vai estabelecendo conforme ela vai crescendo. É muito legal esse livro, é muito legal para contar para as crianças, porque elas vão aprendendo como que as relações vão sendo estabelecidas e como que o nosso círculo social vai aumentando. Que até então a gente só, por exemplo, tem muitas mães que optam por assim, eu não vou colocar a criança até 2 anos na creche, na escola. Creche é escola, que alguns lugares fala creche, outros lugares fala escola. Eu vou falar depois, o nome é... Olha, eu não lembro o nome em inglês, mas eu sei que é Círculos em Volta de Mim. Eu mando depois, eu posto nos stories depois, tá? Pra vocês. É muito legal. Tem na Amazon, tá? Na amazon.com.br. O livro vem de fora, então assim, demora um tempinho mais, mas vale muito a pena. Gente, tá. As mães que optam por não colocar as crianças muito cedo na creche, por exemplo, ou na escola. Eu vou deixar a criança ter 2, 3 anos para depois eu colocar ela na creche. O que acontece? Muitas vezes a criança não teve interação social nenhuma com outras crianças ou com outros adultos. Então, quando ela chega na escola, quando ela chega na creche, o que acontece? O período de adaptação dela acaba
acaba sendo um pouquinho mais complicado. Porque ela já entende que ela não tá só no meio familiar, que ela vai ficar com pessoas estranhas, que são pessoas que vão dar comida pra ela, são pessoas que vão se relacionar com ela, que vão brincar com ela, que vão cuidar dela, que vão fazer a higiene dela. E uma coisa que eu quero frisar muito aqui pra vocês, às vezes nós pensamos assim, que a hora da troca de fralda a gente faz muito automático, né? Pega a criança, coloca, começa a trocar. Mas isso é uma troca muito importante. Você tá conversando com a criança, você tá falando o que você tá fazendo, tá pedindo pra encostar no corpo dela, porque a gente começa esse respeito desde bebezinho. Já pensou se tu tá ali fazendo alguma coisa e alguém chega e põe a mão em ti, assim? Sem pedir com licença, nada? Então, a gente faz a mesma coisa com as crianças, tá? Vou até contar uma historinha aqui pra vocês. O meu filho foi no pediatra e daí o pediatra foi examinar ele e a primeira coisa que ele fez foi olhar pra mim e perguntar se estava tudo bem aquela pessoa poder examinar ele. Ou seja, ele olha pra mim porque ele tem confiança e porque eu ensino pra ele que ele não pode deixar pessoas desconhecidas encostar nele em nenhum lugar. As pessoas precisam pedir permissão e se ele fala não, é não. Seja menino ou menina. Então é isso, tá? A área pessoal social são essa parte das relações, quando ela começa a construir as relações. Bom, e agora a gente vai para a última parte, que é a parte da psicanálise, que é do Freud, que é o desenvolvimento psicossexual. Como que tá dividido esse desenvolvimento psicossexual? Vamos começar pelo... Deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5. São cinco fases diferentes. Então, a primeira fase, a gente chama de fase oral. Até os 18 meses. Ou pode ir um pouquinho mais, ou pode ir um pouquinho menos, né? Mas, geralmente, é até 1 ano e 6 meses. Qual é a região prazerosa da criança? A boca. Porque ela leva tudo na boca, né? Qualquer coisa que você dá na mão da criança, o que ela faz? Boca, boca, boca. Tudo vai na boca. Nesse período, a criança experimenta e conhece o mundo pela boca. Fase oral. Todas essas fases que eu tô falando, só que eu não vou frisar aqui agora, nessa live, né? Todas elas, a gente sempre fala que elas podem ter alguma fixação, que a gente chama. Tá, mas o que é essa fixação, Amanda? É algum período que essa criança ficou fixada ou aconteceu alguma coisa, ela não conseguiu passar por esse período bem do desenvolvimento e aí ela vai se tornar um adulto com alguma fixação por esse período. Por exemplo, um exemplo bem simples. Pessoas que... Não que isso seja regra, tá, gente? Quero só deixar aqui claro pra vocês. Não é porque toda pessoa que faz isso tem algum problema de fixação no período da fase oral. Não é, tá? Mas, por exemplo, teve algum... não passou por esse período de forma... não natural, mas esse processo não foi natural, vou dizer assim. O que acontece? Na vida adulta, ela pode ter essa fixação por comer, fumar, tá sempre com coisa na boca, gente que tá o tempo inteiro mastigando alguma coisa, comendo tampa de caneta, roendo unha. Mas é o que eu disse pra vocês. Não quer dizer que todas as pessoas... Meu Deus, todo mundo que fuma tem a fixação na fase oral. Não é isso.
tá? Até porque, assim, não dá pra gente dizer, olhar pra pessoa e falar, meu Deus, ela tem uma fixação na fase oral. Não é assim, tá, gente? Isso é a análise, a gente precisa estar conhecendo a pessoa. Bom, fase oral falei. Segunda fase, anal, que vai dos 2 anos e meio até os 3 anos, mais ou menos. Eu sempre coloco mais ou menos porque pode um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ela começa o quê? Ter controle do corpo dela. É a primeira vez que a criança tem controle do corpo. Como tem controle do corpo, Amanda? Ela tem o controle dos esfínteres. Ou seja, ela sabe que ela controla a hora que ela vai fazer xixi, vai fazer cocô, né? Então, ela começa a ter esse controle do corpo. Então, também, nesse período, ela começa a andar, ela começa a falar. E a região prazerosa, onde é? O ânus. Porque é ali que ela começa a fazer esse controle de expulsar e reter. E é o início da independência da criança, exatamente por isso. Ela começa a andar, a falar, ela começa a ter controle do corpo. Fase anal. Fase fálica, ela 3 anos, que é ali o complexo de Édipo. A região prazerosa é qual? São os genitais. Então, aí começa o complexo de Édipo, começa a diferenciar o menino da menina. Tanto é que nesse período, o que o menino, tanto o menino quanto a menina começa a perguntar. O que ele tem, o que o pai tem, o que a mãe tem. Se a mãe tem a mesma coisa que ele tem, que é o pênis. Se o pai tem o pênis, o que a mãe tem se não for o pênis, né? O que é? Então aí começa essa diferenciação. O pai entra em cena nesse período também, para fazer aquela castração. Ele vem para castrar o filho. O que é castrar o filho? Castrar, né? É proibir o amor do filho com a mãe. O complexo de Édipo teve esse nome por causa de uma mitologia, né? Que tinha o Édipo e a Jocasta, que o rei, ele matou o pai para ficar com a mãe. Não sei se alguém já escutou essa história, mas daí que vem, por isso que tem o nome Édipo, complexo de Édipo. Então o pai chega pra castrar o filho. Opa, não, a mãe não é tua. Você não pode ter a sua mãe. É isso. Depois, a quarta fase, que é o período de latência. Esse período, ele vai abranger entre os 6 e os 10 aos 10 anos. É o desenvolvimento intelectual e social. O superego, ele já está presente. Ela não é mais uma criança com aqueles impulsos primitivos. Ou seja, ela começa a ter sentimentos, porque o superego já está desenvolvido. Ela começa a ter os sentimentos mais complexos, como o quê? Culpa, vergonha, nojo. Essas 3. Esses 3 e outros mais, né? Não quer dizer, não tô falando aqui que é esse período de latência que começa a desenvolver o superego. Não, ele já está desenvolvido, ele já está presente na criança. Mas começa esses sentimentos, esses valores mais complexos para a criança. E a última fase, que é a fase genital. A fase genital é do início da puberdade até a morte. Ou seja, dos 12 até o fim da vida. Que todos nós aqui já estamos na fase genital, né? A não ser quem seja adolescente, mas com certeza não tem aqui, acho que alguém menor com 12 anos. Então essa fase é do início da puberdade até a morte. Aprende os papéis sociais, de filho, de aluno, de irmão, de namorado ou namorada.
começa o amadurecimento e a sua libido não está mais centrada nos pais, mas sim nos amigos, no lazer, na socialização, nos amigos, no trabalho, no lazer. Então, é isso, pessoal. A gente falou aqui da infância, né? Falamos dos estágios do desenvolvimento do Piaget, que também é importante ali para a parte da pedagogia. E do Freud, que é da parte ali da psicanálise. Então, os estágios do desenvolvimento do Piaget e o desenvolvimento psicossexual do Freud. A gente falou pouquinho, mas só pra gente entender um pouco como que são essas 5 fases, né? Fase oral, fase anal. Fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. As 5. Então, pessoal, vou deixar aqui uns 5 minutinhos, 5 a 7 minutinhos, como eu prometi pra vocês no início. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu sempre deixo aberto aqui, caso tenham alguma dúvida. Muitas pessoas não gostam de fazer as perguntas aqui, porque tem outras pessoas, porque tá ao vivo. Não tem problema, tá? Se quiser, pode depois mandar pelo direct, não tem problema em relação a isso. Ou pode perguntar por aqui. Mais 2 tempinhos. E é isso. Vamos golinho d'água. Bom, enquanto isso eu vou falando pra vocês aqui o que a gente vai ver na semana que vem. Eu já tinha feito bem no início, ano passado, se eu não me engano, foi no início do ano passado eu tinha feito um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer uma live também pra gente, que eu acho que isso é muito importante. Então, na semana que vem, na quinta-feira, 7 horas, mesmo horário, mesmo lugarzinho, estaremos aqui. A gente vai falar sobre prevenção de abuso sexual. Como que os pais podem ajudar os filhos como é que é? A evitar, não sei se seria bem essa palavra, mas foi essa que veio, a evitar esse tipo de abuso, o abuso sexual. Como que a gente pode ajudar e auxiliar as crianças nesse processo, para elas estarem atentas, né? Então é isso que a gente vai falar na semana que vem. Espero que tenham gostado. Hoje não caiu, ainda bem, né? Porque na semana passada deu um probleminha, até o vídeo ficou bem. O vídeo depois eu até tentei passar pro YouTube, que eu falei pra vocês, e não consegui, porque como ele tava cortado, o YouTube não tava aceitando. Então eu tive que... Eu acabei tirando, vou ver se eu consigo fazer uma edição pra colocar o vídeo todo. Mas caso eu não consiga, eu faço esse vídeo de novo, não numa live, mas um vídeo fora de live, né? E coloco pra vocês. Esse aqui fica como foram os outros, tanto é que como eu não tinha colocado outro no YouTube, eu acabei deixando ele um tempinho a mais, porque eu não tava conseguindo colocar, então eu deixei um tempo a mais pro pessoal ver. Mas esse aqui vai ficar 48 horas, como eu disse pra vocês. Então, hoje é quinta, sexta, sábado. Então, sábado eu tiro ele do ar e já coloco ele no YouTube. Então, quem não viu aqui, vai ter lá esse vídeo, tá? Não vai perder aqui essa aula sobre a infância. Tá certo, pessoal? Gente, eu não sei como tá aí, mas aqui eu tô derretendo. Viu que eu não parei de passar a mão, né? Porque, meu Deus do céu, eu tô aqui, ó, pingando. Bom, gente, então quero agradecer vocês de novo, né?
que a nossa família tá crescendo, que a gente tá com 28 mil pessoas aqui, falei, né, seres humanos que estão em constante aprendizagem. Eu também estou, porque eu não sei de tudo. E esqueci o que eu ia falar, gente, meu Deus, tá. Mas queria agradecer vocês pelos 28 mil pessoas, pela nossa família aqui que tá crescendo, né? Cada um fazendo a sua parte. E agradecer pela presença aqui. Espero que tenham gostado. Tenham um bom final de semana, né? Já, que hoje é quinta, amanhã é sexta. Um ótimo feriado de carnaval. Boa folia aí pra quem vai nos bloquinhos com as crianças. Aqui a gente vai. Então, se cuidem. Fiquem de olho nas crianças também, porque às vezes quando a gente leva elas para esses lugares mais cheios, a gente tem que estar sempre, né? Tem que ter olho em tudo quanto é lugar. Então, bom feriado, bom carnaval, bom final de semana. Muito, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E espero vocês na quinta-feira que vem. Um beijo e obrigada!